Nossa aula de geografia desta semana, páginas 157 a 163. Depois, 166, 168, 169, 172, 173. Fique atento que algumas páginas foram puladas. A indústria. O que você sabe da indústria brasileira? Quais são os tipos de produtos fabricados por ela? A indústria está entre as atividades econômicas de maior destaque na economia brasileira. Com a extração de minérios, as fábricas instaladas no Brasil produzem desde metais com alto valor comercial, como o ferro e o estanho, até tecidos, produtos alimentícios, automóveis, navios, aviões e satélites artificiais. Há até mesmo indústrias que produzem máquinas para que outras indústrias fabriquem seus produtos. Provavelmente, o tipo de indústria que está mais presente em nosso dia a dia é a chamada indústria de bens de consumo. Ela produz bens ou mercadorias que são consumidos diretamente pela população. Veja o esquema abaixo. Bens de consumo. Produz bens que são consumidos diretamente pela população. Divide-se em outros dois subsetores. Indústria de bens de consumo duráveis, que pode durar um longo tempo. Por exemplo, fábrica de automóveis, carros e motocicletas, indústria de eletrodomésticos, fogões, geladeiras, aparelhos de som, televisores, indústrias de móveis em geral. Ou indústria de bens de consumo não duráveis, que podem durar por um curto período de tempo. Indústria de confecções, roupas, de cosméticos, shampoos, sabonetes, cremes dentais, indústrias alimentícias, massas, bebidas, cereais e laticínios. Relacione os produtos com os subsetores da indústria de bens de consumo. Então, consumo duráveis, o que seria? Televisão, máquina de lavar roupa, cama. Indústria de bens de consumo que não dura muito, né? Então, pneus, o suco de laranja, produto de higiene, né? Shampoos, cremes, massas, né? Então, tudo que é alimentação são consumo não duráveis. Quem são os trabalhadores em destaque na indústria citado no texto? Se você respondeu que são os robôs, acertou. Mas não existe somente esse tipo de indústria que usa tecnologia de máquinas trabalhando na fabricação de produtos. Então, de acordo com o texto, indústria e tecnologia. Depois de você ler o texto, temos aqui alguns comentários. No Brasil, há também fábricas que empregam diferentes níveis de tecnologia. Mas o que isso significa? De um lado, temos indústrias modernas que utilizam tecnologias altamente sofisticadas, com máquinas de precisão e robôs, como é o caso das indústrias de automóveis, de aviões, medicamentos e de extração de petróleo. Do outro lado, indústrias que empregam técnicas simples e máquinas tradicionais, como as fábricas de vassouras, de doces, salgadinhos e outros alimentos, pequenas fábricas de roupas, móveis, etc. Então, de acordo com o texto, as indústrias atualmente têm investido, né, em tecnologia, em robôs, em máquinas, e assim podem diminuir o número de pessoas, né, trabalhando nas indústrias. Então, hoje a indústria vem se modernizando muito. Pesquise. Há indústrias no município onde você mora? Sim. Há muitas pessoas empregadas nessa atividade econômica? Sim, muitas pessoas. Vocês sabem se são indústrias que utilizam tecnologia avançada ou são indústrias mais tradicionais? Então, nós sabemos que em Sorocaba existem os dois tipos de indústrias. Se você quiser pesquisar mais alguma coisa, aí você pode pesquisar
e complementar essas informações no seu caderno. A distribuição da indústria pelo território. No Brasil, é possível encontrar diferentes tipos de fábricas que atendem a quase todas as necessidades da economia do país, reunindo as indústrias de pequeno, médio e grande portes. O Parque Fabril, ou seja, o conjunto das fábricas brasileiras, está entre os 15 maiores do mundo. No entanto, essa atividade industrial está distribuída de maneira desigual no território brasileiro, isto é, está mais concentrada em alguns estados do que em outros. Com base no mapa, responda: quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústrias? Então são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. E quais são os estados com menor concentração de indústrias, né? Onde existem menos indústria? Então observe lá no mapa e você pode confirmar que são os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí e Sergipe. Agora é com você. Responda: de acordo com o mapa, como se caracteriza a indústria no estado onde você vive? Então, observe lá no mapa o estado de São Paulo, né, concentração industrial. Veja lá no mapa como o estado de São Paulo, ele está inteirinho pintado, né, aí de vermelho. Então, isso significa que existe uma grande concentração de indústrias no nosso estado. A atividade agropecuária. O que são atividades agropecuárias? Você sabe se elas são importantes para a economia do município onde você mora? Podemos dizer que a expansão industrial em direção ao interior do Brasil, sobretudo de agroindústrias, está ligada ao crescimento da agropecuária moderna. Desse período em diante, o governo federal passou a apoiar a produção de gêneros agropecuários, destinados principalmente à indústria e à exportação, com o objetivo de aumentar as reservas financeiras do país e ocupar regiões despovoadas. Dessa forma, expandiram-se as lavouras de soja, milho, cana-de-açúcar, laranja e de outros produtos bem aceitos no mercado internacional. Essas lavouras passaram a ser cultivadas e colhidas em grandes fazendas, onde são usados muitos tratores, fertilizantes, agrotóxicos, colheitadeiras ou trabalhadores temporários. O rebanho brasileiro de bovinos e de aves também aumentou muito. Os meios de transporte. O que são os meios de transporte? Por que eles são importantes na economia de um país? Nas últimas décadas, extensas áreas do espaço rural brasileiro têm sido utilizadas para produzir matérias-primas destinadas à atividade industrial ou à exportação. Ao mesmo tempo, as atividades praticadas no campo passaram a depender cada vez mais dos produtos industrializados e das tecnologias produzidas e desenvolvidas nas cidades. Com o crescimento das atividades industriais e agrícolas e a intensificação da inter-relação entre o campo e as cidades, houve a necessidade por parte do governo brasileiro de ampliar a rede de transportes. Em 2016, o Brasil tinha cerca de 210 mil quilômetros de rodovias, 41 mil quilômetros de hidrovias, 30 mil quilômetros de ferrovias e centenas de aeroportos que ligavam todas as regiões do Brasil e suas principais cidades ao exterior. Siga o modelo e complete as denominações utilizadas para cada tipo de meio de transporte. Transporte por hidrovias, transporte hidroviário, barcos, navios, barcaças, etc. Transporte por ferrovias, transporte ferroviário, trens e metrôs. Transportes por aerovias, transporte aeroviário, aviões, balões, dirigíveis, etc. Os meios de comunicação. Além dos transportes, é muito importante que o país tenha uma ampla rede de comunicação. Mas o que são os meios de comunicação? Que tipo de meios de comunicação você utiliza no dia a dia?
Os meios de comunicação são técnicas ou equipamentos que servem para transmitir, enviar ou receber textos, sons e imagens entre diferentes pontos de um território. Podemos agrupar os meios de comunicação em dois tipos principais: pessoais, usados entre duas pessoas, ou grupos restritos, como computadores, telefones fixos, celulares. Meios de comunicação de massa servem para transmitir informações a um grande número de pessoas ao mesmo tempo: rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais. Observe a cena a seguir e circule os exemplos dos meios de comunicação. Então, circule aí, ó, tem um homem lendo jornal, tem pessoas vendo TV, mexendo no computador, mexendo no celular, antena parabólica. Então, todos esses meios você pode circular. Aqui nós temos as fontes de energia. Você deve estar pensando, de onde vem a energia para movimentar as máquinas nas indústrias e os meios de transporte, ou mesmo para iluminar nossas casas e cidades? Observe a imagem e leia as legendas. Então, usinas hidrelétricas. Para a geração de energia elétrica, o governo privilegiou a construção de usinas hidrelétricas. Geração de energia elétrica. No Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada por usinas, basicamente de três maneiras: termoelétricas, hidrelétricas, eólicas. Produção em alto mar, combustíveis, etanol. Então, observe aí com bastante atenção o desenho, né? Ó, plataforma de extração de petróleo. Então, de todas essas formas, cana-de-açúcar usada na produção de combustíveis. Então, observe como é complexo todas essas formas de energia elétrica. Vamos identificar a origem dos objetos. Escolha da sua casa 3 objetos, coloque aí na tabela e classifique o tipo de indústria de bens de consumo. Então, temos aí cadeiras, fábrica de móveis, bens de consumo duráveis, porque dura, né, um certo tempo. Televisão, indústria de eletrodoméstico, bens de consumo durável. Então, escolha aí outros objetos e complete essa tabela. Atualmente, o Brasil está entre os maiores produtores mundiais de gêneros agropecuários. Observe as tabelas a seguir e responda as questões no caderno. Principais cultivos no Brasil: café, cana-de-açúcar, soja, laranja. Primeira posição do Brasil no mundo. Então, em primeiro lugar, cana-de-açúcar, primeiro lugar, soja, segundo lugar, laranja, primeiro lugar. Os rebanhos: aves, quarto lugar, bovinos, segundo lugar, suínos, terceiro e equinos, quarto lugar. Que tipo de informação mostram as tabelas? A primeira, principais cultivos, e a segunda, os rebanhos, todos no nosso país, no Brasil. Em quais tipos de produtos cultivados o Brasil se destaca mundialmente? Café, cana-de-açúcar, soja, milho, cacau e laranja. Em quais tipos de rebanho o Brasil se destaca mundialmente? Aves, bovinos, suínos e equinos. Com qual cultivo e com qual rebanho nosso país se destaca como primeiro ou segundo produtor mundial? Entre os cultivos estão o café, a cana-de-açúcar, a soja e a laranja. Já entre os rebanhos, destacam-se o de bovinos. Encontre no diagrama as palavras destacadas nas frases a seguir. Então, observe aí: comércio, serviços, indústrias, agropecuária, rodoviário e comunicação. Leia as frases e depois encontre no diagrama as palavras destacadas. Então, corrija aí, com atenção, as palavras no diagrama. E essa foi a nossa aula de geografia desta semana.